exemplo estamos dando? A nossa conversa de hoje será sobre isso. Estamos estudando ainda este livro, o Evangelho por Emmanuel. Estamos no evangelista Mateus. Hoje é o último texto sobre não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. É uma fala de Jesus. Nós já vamos voltar nela. Esse texto vocês vão encontrar neste livro que eu acabei de apresentar para vocês. Também ele está no livro Abrigo, capítulo 16, ou vocês podem colocar no Google que vocês acham também esse texto na internet. Então vamos lá. Cumprimento da lei. Só voltando um pouquinho, vocês se lembram que então a gente tem as 3 revelações. A lei de Moisés, que tem a parte divinas e as civis para conter aquela população da época. Jesus como segunda revelação e o Espiritismo como a terceira revelação. E o texto de Emmanuel hoje é cumprimento da lei. E ele fala o seguinte: não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. E eu vou relembrar com vocês. Jesus, quando falou isso, dar cumprimento, é dar cumprimento às leis divinas e não às leis civis criadas por Moisés para conter aquela população da época. Mas como assim? Por exemplo, Moisés criou, eles tinham um costume que precisava lavar as mãos antes de determinados atos. Não é isso que Jesus, não é essa lei que Jesus está falando, são das leis divinas, aquelas leis relativas aos 10 mandamentos, efetivamente, e não essas leis ritualísticas que existiam da população. Companheiros inúmeros, em rememorando semelhantes palavras do Cristo, de certo guardarão a ideia fixada simplesmente na confirmação doutrinal do Mestre Divino, ante o ensinamento de Moisés. A lição, todavia, é mais profunda. Então, não é só isso, é algo muito mais profundo que nós vamos estudar. Sem dúvida, para consolidar a existência da lei mosaica do ponto de vista da opinião, Jesus poderia invocar a ciência e a filosofia. Era muito fácil para Jesus fazer isso. A religião e a história, a política e a ética social, mobilizando a cultura de seu tempo para grafar novos tratados de revelação superior. Ele podia ter feito tudo isso. Ele é o governador do nosso planeta, ele tinha tudo isso à disposição dele. Empunhando o buril da razão, ou seja, o refinamento do pensamento, ou o azorrague da crítica, que é aquela crítica, né? Sempre que a gente recebe uma crítica é algo punitivo, para chamar os contemporâneos ao cumprimento dos próprios deveres. Ele podia ter utilizado de tudo que ele tinha à disposição, mas, compreendendo que o amor rege a justiça na criação universal, preferiu fazer o quê? Testemunhar a lei vigente. Ele não descumpriu em nenhum momento, ele testemunhou a lei vigente, plasmando-lhe a grandeza e a exatidão no próprio ser, através da ação renovadora com que marcou a própria rota na expansão da própria luz. Jesus, ele deu o exemplo. Por isso que fala aqui que ele preferiu testemunhar a lei vigente. E ele testemunhou de forma exemplar, sempre colocando o amor à frente de tudo. Porque Jesus, ele resumiu todas as leis divinas em uma só, que é a lei do amor. E ele exemplificou isso, porque para a gente falar de amor é muito fácil, mas colocar em prática, exemplificar, é muito difícil. Por isso a pergunta: qual exemplo estamos dando? Nosso exemplo que a gente dá no nosso dia a dia, tem o amor presente nele ou não tem? Jesus nos deu exemplo sempre com amor. Qual que é o objetivo da lei? De todas as leis que a gente sempre pensa, qual que é o objetivo? Tornar o homem melhor. Então, será que nós, através do nosso exemplo, nós estamos mostrando que estamos nos tornando pessoas melhores? E se a gente se torna uma pessoa melhor, é porque o amor, ele está dentro da nossa conduta e da nossa ação do dia a dia. É por isso que, da manjedoura simples, Jesus nasceu dentro da simplicidade. A cruz da morte, vemos Jesus no serviço infatigável do bem. Ele não se cansou de fazer o bem. Mesmo nos momentos mais difíceis, ele continuou a fazer o bem, empregando a compaixão genuína por ingrediente inalienável da própria mensagem transformadora. Ele sempre empregou o bem, sempre agiu com compaixão, com amor. Fosse subtraindo Madalena
a fúria dos preconceitos de sua época para soerguê-la à dignidade feminina. Ou desculpando Simão Pedro, o amigo timorato, tímido, que abdicava da lealdade à última hora. Ele negou Jesus. Fosse esquecendo o gesto impensado de Judas, o discípulo enganado, ou buscando Saulo de Tarso, o adversário confesso, para induzir-lhe a sinceridade a mais amplo e seguro aproveitamento. Aqui Emmanuel mostra, olha, mesmo com essas pessoas que estavam em situações mais difíceis, Jesus sempre agiu com muita compaixão, com muito amor. Ele nos citou o exemplo de Madalena, nos citou o exemplo de Simão Pedro, que é aquele homem que fale, mas mesmo assim ele faliu e ele recomeçava. Citou o exemplo de Judas, que foi enganado. Citou o exemplo de Saulo de Tarso, que perseguiu os primeiros cristãos. Quem são essas pessoas senão nós próprios, dentro das nossas ações do nosso dia a dia? Quem aqui já não negou Jesus? Quem aqui já não perseguiu outras pessoas, a exemplo de Saulo de Tarso? Quem aqui já não andou em terrenos que não sejam os melhores, assim como Maria Madalena, e acabou sendo chamada à realidade, acabou seguindo os caminhos de Jesus? Quem aqui já não foi enganado igualmente Judas? Então, ele quando traz esses exemplos, na verdade, ele está citando nós. Nós aqui. Eu me enxergo em Maria Madalena, eu me enxergo em Simão Pedro, eu me enxergo em Judas, eu me enxergo em Saulo de Tarso. Vocês se enxergam nessas pessoas que foram citadas aqui? Todos nós ainda trazemos um pouquinho deles aqui. E parem para pensar um pouquinho. Façam aquele exame de consciência de Santo Agostinho, que você deita a sua cabeça ao final do dia e faz uma lembrança de todo o seu dia. Verifica se você não se encaixa em algum desses exemplos aqui, porque somos nós. E mesmo assim, Jesus sempre age com compaixão. Sempre. Ele nunca deixa de agir com compaixão, com amor. E ainda aí, fundamentando nesse programa de ação-predicação, com serviço ao próximo, valorizando-lhe o verbo revelador, que a doutrina espírita, sem molhar a palavra no fel do pessimismo ou da rebeldia, satisfará corretamente aos princípios estabelecidos, dando de si sem cogitar do próprio interesse, transformando a caridade em mera obrigação, para que a justiça não se faça arrogância entre os homens, e elegendo, olhem só, no sacrifício individual pelo bem comum, a norma de felicidade legítima, para solucionar na maioria de cada um de nós o problema de regeneração da humanidade inteira. A gente costuma aqui colocar a culpa nos outros, mas a gente precisa começar a fazer a nossa lição de casa. Se a gente quer um mundo melhor, pensando nessa transição planetária, a gente precisa fazer a nossa lição de casa. Tudo aquilo que nós fazemos para melhorar, você faz só por você ou pensando no bem comum. Então a gente precisa aprender a pensar na coletividade, elegendo no sacrifício individual pelo bem comum. Quem de nós já é capaz de se sacrificar individualmente pelo bem comum? Aquela pessoa que já está conseguindo fazer isso, já está um passo à frente. Aquela pessoa que ainda não está conseguindo fazer isso, eu proponho que a gente repense, que nós repensemos, olha, se a gente só pensar dentro do nosso orgulho, do nosso egoísmo, a gente também não vai fazer o nosso papel. Ah, mas eu não vou conseguir mudar o mundo. Realmente, um só não vai conseguir o mundo, mas se cada um fizer o seu papel dentro de casa, já é um grande passo. A pergunta é, o que eu tenho feito todo dia? Qual túnica eu estou vestindo? A túnica do amor ou a túnica do orgulho, da vaidade? Que túnica eu visto todos os dias? Pensem, quando vocês acordarem de manhã, o que eu vou vestir hoje? Hoje as minhas ações eu vou tentar agir com mais amor, com mais tolerância, com mais respeito, cumprindo essa lei.
lembrando dos exemplos que Jesus nos deu. Porque é muito fácil, a gente entra lá no Instagram, eu falo muito do Instagram porque na verdade é a única rede social que eu sigo e que eu sei mexer mais ou menos. Então tenho que fazer essa confissão. Mas a gente olha lá exemplos no Instagram, eu quero ser igual a essa pessoa. Essa pessoa tem não sei qual carro, não sei qual roupa. Mas vocês já pensaram em começar a seguir os exemplos que Jesus deu há mais de 2000 anos? Trocar a roupa, trocar o que a gente almeja? E se a gente começasse a almejar um pouquinho daquilo que Jesus nos ensinou? Porque Jesus é o modelo e guia. E porque ele sendo modelo e guia, por que a gente utiliza outras pessoas de modelo e guia? Então, a pergunta é, qual exemplo estamos dando e qual exemplo, eu vou aqui acrescentar, qual exemplo você quer ser? Vamos pensar naquilo que a gente faz todos os dias, desde as pequenas coisas até as maiores coisas e tentar melhorarmos dentro disso. Se você já está conseguindo fazer isso, quer compartilhar conosco o seu exemplo, escreva nas nossas redes sociais, mas não se esqueçam também de se inscrever nos nossos canais. Até o próximo estudo.